uma parceria muito significativa para a gente, que é uma parceria do Pé de Vista. Oi, Silvana, bom dia, amiga. É uma parceria do Projeto Pé de Vista com o projeto Mulheres no Processo. A gente vai receber a querida professora Paula Sarno, nossa querida colega da Bahia, que vai tratar sobre meios alternativos de prova, tema que desperta muita curiosidade e muita discussão, e Paula é craque nisso, e a gente vai recebê-la aqui para fazer essa parceria do Projeto Mulheres com o Projeto Pé de Vista na live desta sexta-feira, né? As lives do Projeto Mulheres começaram na sexta-feira passada. É de se tornar amigo de um ídolo. E eu acho que na academia funciona do mesmo jeito. Né? Acho que a maior alegria que a gente pode ter é chamar um ídolo, que é o que você é pra gente, de amigo, de amiga. Então, assim, te adoro, você mora aqui no nosso coração. Então, assim, eu queria fazer essa homenagem prévia a você, que é super ativa. O nosso projeto, ele tem muitas pernas, muitos braços, e você é sempre ativa, diariamente, buscando formas da gente estar presente, não é, no cenário processual brasileiro. Então, assim, eu sou sua fã, viu? Somos. Eu sei que a gente perdeu aqui uns 10 minutos, mas eu queria ganhar esses 10 minutos de homenagem aqui, e prestar essa homenagem, porque eu te acho realmente fantástica. Mãe, né, tem um bebê em casa e mesmo assim consegue ser proativa, pensar em todos, e assim, muito Tá humilde, sempre com esse enfim, semblante tranquilo, né? sempre com esse Parece que semblante. nada tira sua paciência. É Isso é verdade, maravilhoso, Paulinho. Bom é dia, minha verdade. amiga. Então, bom dia, Paula. Um beijo, um prazer enorme fazer essa live com você. Uma alegria. Renata, assim, desse jeito, você me deixa sem condições de falar. Não é emoção. Palavras gentilíssimas. Enfim, é tudo muito recíproco. Você e Marcos são muito queridos. Fico muito feliz, muito agradecida pelas suas colocações. Sem sombra de dúvidas, eu sou uma grande admiradora do trabalho de vocês. Falo para a Renata em especial, porque trabalho mais junto com ela, e não é à toa que a gente está junta nesse projeto, e desde o início, na verdade, a gente, antes de você estar dentro da comissão do Projeto Mulheres, a gente já tinha toda uma interlocução, um diálogo em torno do tema. Você está sempre presente, assim, sempre presente, academicamente, hoje como amiga, e eu só tenho como dizer muitíssimo obrigada. Como você pode perceber, eu me isolei um pouco mais hoje, porque meu filho está um pouco mais complicado. Eu estou literalmente escondida para a gente conseguir fazer nossa parte. Mas, enfim, é isso aí, não é, minha amiga? Eu só ia pontuar, só quero pontuar uma coisinha, Renatinha. A gente não está totalmente parado esse período, porque a gente continua publicando todo mês o nosso mini vídeo no canal do Projeto Mulheres, Sim. lá no YouTube. Então, continua todo o gás na ativa, e fica todo mundo aí convidado para poder acompanhar os nossos mini vídeos, que são mini vídeos com mulheres falando de processo, mulheres do Brasil como um todo falando de processo. Perfeito. Gente, agradeço muitíssimo o convite de vocês para Paula, falar. você está no pós-doc também, não é? Está no pós-doc também, não é? Você não está Agora. aqui ainda no Lattes, não é isso? Mas está no pós-doc também. Isso, lá com a supervisão não está ainda no Lattes. Professor Cabral, exatamente. Só mandar um beijo aí para algumas colegas processualistas que entraram. Bruna Braga, Gisele Góes, Gabriela Espósito, Catarina Peçanha, que é também do projeto, que é uma menina maravilhosa. Camila Vitória, Gisele enfim, Góes. tanta gente boa que entrou aí. E os homens também que entraram aí. Diego entrou aí, tem um monte de homem entrando aí também. O Projeto Mulheres, isso é uma coisa que eu tenho sempre satisfação de dizer. Eu participei do primeiro Congresso Mulheres na Bahia, não foi, Paula? Foi ali que eu lhe conheci pessoalmente. E sempre que posso, vou para o congresso organizado por vocês, porque não é um evento feito exclusivamente para mulheres, é um evento produzido por mulheres, mas que conta sempre com a participação de homens nas mesas, é um evento de afirmação da mulher no processo, mas não é um evento de exclusão dos homens no evento em si. Então, eu sou admirador desse trabalho de vocês. Mas, amiga, vamos começar a aprender um pouquinho com você aqui, porque o tempo na live é muito curto. Paulo escolheu tratar com a gente aqui sobre meios alternativos de prova. E aí a gente vai te pedir, Paula, evidentemente, para que você possa começar, digamos assim, introduzindo esse tema, falando um pouquinho
o que significa a expressão meios alternativos de prova, de onde é que elas surgiram, qual é a, digamos assim, o significado e a inserção dela dentro do conjunto probatório, para a gente depois começar a partir para alguns casos concretos e alguns desses tipos alternativos de prova que você defende. Meu amigo. Maravilha. Obrigada, gente. Gente, bem, esse tema, meios alternativos de prova, não é um tema... primeiro que o título veio de mim mesma, tá? Não é um título comum para essa temática. E não é um tema que seja objeto de um artigo ou de um livro. Na verdade, ele é um apanhado de várias abordagens que a gente faz, eu, o Fred e o Rafael, no volume 2 do nosso curso, né? Quando houve um foco nessa preocupação de falar em novos meios de prova, né? Que tem despontado e que não necessariamente estão presentes na prática forense, alguns sim, outros não, mas que precisam começar a estar. Então, o objeto dessa exposição e desse nosso diálogo aqui, o objetivo, na verdade, é exatamente chamar a atenção do nosso interlocutor, dos operadores do direito como um todo, para essas novas possibilidades, para que elas sejam trazidas para a nossa lida diária. Algumas não são tão novas, né? Mas que a gente possa compreender em que medida podem ser utilizadas. Bem, o meio de prova, né, compreender o que eu quero falar com meio alternativo de prova. Né? O meio de prova, todo mundo sabe, que é aquela técnica, aquele método que a gente utiliza para poder extrair a prova de onde ela deriva, da sua fonte. Né? Que pode ser uma pessoa como uma testemunha, uma coisa como um documento a ser periciado ou juntado, ou até mesmo um fenômeno, né, como uma erosão, uma maré, enfim. E para a demonstração de cada fato, existem meios apropriados, meios adequados para tanto. Né? Às vezes, para demonstrar um fato, pode existir mais de um meio apropriado para tanto. Né? Num acidente de veículo, por exemplo, num atropelamento, existem vários meios de prova que podem se revelar apropriados naquele caso, como a realização de uma perícia, a oitiva de uma testemunha, né? A juntada de um documento, que seja uma foto, um vídeo do que aconteceu naquele momento, enfim. E no nosso ordenamento jurídico existe esse princípio da liberdade das provas. Uma atipicidade dos meios de prova. Está na moda atualmente falar em atipicidade, né, no processo civil como um todo. Né? Muito. Muito, muito. E, inclusive, em certos contextos, como algo novo. Mas no âmbito da prova não é algo novo. É algo antigo que a gente já tinha no código, ou continua no código atual. Essa previsão de que a gente não precisa necessariamente se valer de meios típicos, expressamente previstos em lei. A gente pode se valer de meios atípicos, que não estejam previstos em lei. A grande preocupação é só garantir a sua licitude. Ou seja, que esses meios atípicos que não estejam previstos em lei, né, eles sejam utilizados de acordo com o nosso ordenamento, respeitando o quanto disposto no nosso ordenamento. E, portanto, licitamente. Na medida que não ficamos presos a esses meios típicos de prova, que podemos nos valer de meios atípicos de prova, né? Recentemente, a gente tem tido essa preocupação de abordar, né, meios atípicos mais novos, ou que não necessariamente sejam novos, mas que precisam ser relembrados, precisam ser objeto de um outro olhar. Né? Muitos deles têm sido utilizados no processo arbitral, né? Têm sido, inclusive, regulamentados, mas bem pensados no processo arbitral. Né? E a gente, atento a isso, tem buscado trazer um pouco dessa experiência, inclusive no âmbito da arbitragem internacional, né? O que nos parece muito profícuo. Então, são meios de prova outros, diferenciados, novas opções, novas alternativas que se colocam, né? E que devem ser consideradas pelo operador do direito como um todo. Bem, a minha proposta é abordar aqui alguns deles. O que eu pensei, né, que eu até coloquei para vocês antes, foi a gente falar do witness statement, né, do documento testemunhal ou narrativo, que não é que não exista na prática forense do judiciário, né, mas ele tem sido objeto de um olhar diferenciado no âmbito da arbitragem e merece algumas considerações para a gente saber até onde podemos usar, se não podemos, como dizem alguns, como os penalistas, etc. Também falar da Witness Conference, ou Hot Tubbing, né, que é uma conferência de testemunhas, imagine, testemunhas sendo ouvidas juntas ao mesmo tempo, também é algo comum no âmbito da arbitragem, né, e também há esse intuito de se considerar
essa possibilidade no âmbito do processo no judiciário, né? O expert teaming, que é o uso de um time de peritos, né, que o juiz elege a partir de escolhas das partes, que também é comum na arbitragem, há essa de trazer para o processo, e talvez algumas outras possibilidades, a prova por amostragem, uma breve menção à prova oriunda do blockchain, apesar de que Renatinha não me deixa mentir, Marcos já deve estar a par como nosso grande apoiador, que a gente já está tentando programar aí, está praticamente certo, uma live com Letícia Mello e Jerry para falar do blockchain, né, que são grandes especialistas sobre o tema. Né? E em especial, um meio de prova em especial, que teria que ser considerado atípico no nosso ordenamento, que é muito caro para mim, inclusive para muitos colegas da ANEP, que participaram comigo da discussão em torno disso, me lembro agora do Andrian, do Backlaut, no FPPC, que é a possibilidade da parte requerer o seu próprio depoimento, dela ser ouvida. Inclusive, André que tem sempre nos seguido, viu, Paulinha, nas lives aqui do Pé de Vista, quando eu vi o material que você nos enviou, que você cita, né, a proposta apresentada lá no FPPC, ele disse que ia tentar, inclusive, cancelar uma reunião virtual que ele tinha para poder ele assistir e prestigiar, porque para ele essa ideia é muito cara, é muito significativa, que acontece na prática, mas infelizmente não tem previsão legal. Tomara que a gente tenha tempo de discutir sobre isso. Muito importante, muito importante. Vamos colocar aqui na nossa abordagem. Bem, inicialmente, eu queria tecer algumas considerações, né, e dialogar aqui com vocês sobre o Witness Statement, né, o documento testemunhal, o documento narrativo. Né? Basicamente, um testemunho escrito, que não é algo que esteja expressamente previsto no nosso Código de Processo como uma possibilidade. Você, ao invés de ouvir uma testemunha à audiência, simplesmente trazer um documento com o testemunho dela por escrito, né? Mas que é objeto de discussões em doutrina, eventualmente é utilizado na prática forense, né? E está presente no âmbito da arbitragem, inclusive com uma regulamentação própria, né? Então, dá para eu trazer esse testemunho escrito e pronto, resolver o problema? Eu tenho que depois trazer a testemunha para ser ouvida oralmente? Se eu tiver que trazer depois a testemunha para ser ouvida oralmente, para que eu trouxe o testemunho escrito? Tinha alguma relevância trazer aquele testemunho escrito? E se eu não tiver como trazer a testemunha para ser ouvida oralmente? Será que... Paula, só uma pergunta. Esse testemunho escrito, normalmente, você falou que é muito usado na prática na arbitragem. Ele é trazido sob que forma? Um documento particular? Eu estou perguntando isso porque a gente, na prática notarial e registral, por exemplo, existe uma corrente que defende a possibilidade de se fazer esse testemunho através de ata notarial. Existe ou tomar por uma escritura declaratória, mas alguns autores defendem a utilização da ata notarial com a finalidade de fazer a oitiva de um depoimento. Então, você, na verdade, está documentando aquele depoimento. E aí, qual seria a diferença desse meio alternativo que você está expondo para a ata notarial? Seria simplesmente o fato da ata notarial estar lá enquadrada no código, tipificada no código, e também o fato da fé pública que o tabelião possui, mas na prática as características são similares. Como é que dá um exemplo prático para a gente do que seria um meio como esse? Eu vou dar um exemplo prático que ocorreu, que eu não vou dizer nem que foi na minha advocacia, foi na minha vida pessoal. É uma história pessoal. Eu e meu marido, certa feita, viajamos para Paris e fizemos aquela reserva do hotel pelo Booking. Né? Certo. Não falamos francês, né? O inglês não é tão bem recebido assim lá na França. Então, quando nós chegamos no hotel, encontramos na recepção uma russa. Imagine uma russa que mora na França falando inglês. Eu voltava dali mesmo, eu não ia conseguir nem dizer que eu tinha uma reserva. Quando fomos encaminhados para o nosso quarto, imagine um quarto que com certeza tinha sido pintado, completamente pintado no dia anterior. Um cheiro fortíssimo de tinta, né? Mesmo para quem não é alérgico, inabitável. Era absolutamente... 2 minutos no quarto você já estava com dor de cabeça. Quando reclamamos, né, a russa falando em inglês, tentando explicar que não, já tinha sido pintada há muito tempo, que estava ótimo, etc. Tá ótimo. Por sorte nossa, nós temos amigos, né, que moram na França, amigo que é da própria França, e que puderam nos ajudar nessa interlocução, né? E entraram em cena para poder negociar com o hotel. E, portanto, presenciaram
presenciaram tudo o que aconteceu, amigos. Olha, testemunharam tudo o que aconteceu. Certo. Não conseguimos resolver com o hotel, o Booking não aceitou o cancelamento, fomos para outro, graças a Deus, conseguimos isso. Então, quando chegamos no Brasil, né, quando estávamos voltando para o Brasil, a gente pensou, não, temos que entrar na justiça para brigar sobre isso, né, como uma causa própria, não como advogada. Sim. E trouxemos para o Brasil, portanto, uma declaração testemunhal, né, dessa amiga que ficou à frente nos ajudando a resolver o problema, porque ela testemunhou tudo. Eu não tinha como um processo de juizado, né? Como é que eu ia fazer para poder ouvi-la aqui? Tinha como. Nem se fazia uso de tecnologia como hoje, não era na vigência do CPC de 2015. Então, trouxemos um documento testemunhal, né? Devidamente redigido por ela, assinado por ela, etc, etc. E juntamos ao processo, claro, dou conta com a inversão do ônus da prova. Mas a gente nunca quer ir, a gente tem que trazer pelo menos uma verossimilhança, né? Sim. O que aconteceu. E esse documento foi o carro-chefe do processo. Nós ganhamos a ação. Né? Isso eu estou trazendo um exemplo que é bem fácil de ser compreendido e bem tranquilo, até para quem não é da nossa área, porque tem gente da nossa área também que está aqui acompanhando, não é da nossa área que está acompanhando. Né? Isso é um pequeno exemplo, gente, porque existem inúmeras uma infinidade de situações aí que isso pode se encaixar. E nesse caso em especial, eu não tinha como trazer a testemunha para ser ouvida depois. Uhum. Eu já fiz uso em outras situações em que a testemunha tinha como ser trazida depois, sim, e inclusive foi. O juiz fez a opção, não, vamos ouvir pessoalmente, né? Enfim, porque há uma diferença, não é? Há uma diferença entre um documento testemunhal e, sim, oralmente. Né? O documento testemunhal, por que ele é tão questionado? Né? Por que ele é tão complicado? Né? O documento em si, ele é a representação objetiva de um fato que pode consistir numa declaração humana ou não. Quando ele é uma declaração humana, ele pode ser uma declaração humana sobre a ocorrência de um fato. E é exatamente isso, é exatamente aí que se enquadra o documento testemunhal. Né? Ele é essa declaração humana de ocorrência de um fato. Né? Como, por exemplo, no boletim de ocorrência. Né? Lá no boletim de ocorrência, né, o implicado comparece e declara os fatos que ocorreram, né, que sofreu um sequestro relâmpago dessa, daquela outra forma, etc, etc. No livro de ocorrência de um condomínio, quando você registra, por exemplo, que o seu vizinho estava lá transitando com o animal no elevador social, é uma declaração humana de ocorrência de um fato. E o documento testemunhal, ele não tem a mesma força probande, né, que outros documentos. Por quê? Porque, por lei, por força da nossa legislação, esse documento testemunhal, que é o testemunho, de certa forma, escrito, ele só tem a força de fazer prova da declaração que foi ali dada, do fato que foi declarado. Sim. Né? Então, ele só tem o condão de fazer prova daquela declaração que foi emitida. Quer dizer, ele prova que eu declarei no livro de ocorrência alguma coisa. Ele prova que eu declarei naquele boletim de ocorrência alguma coisa. Mas ele não prova o fato declarado. Ele não prova o sequestro. Ele não prova que o meu vizinho estava transitando com o animal no elevador. Né? E isso tudo a gente está num contexto de um documento particular. Né? Quando você Paula, puxando para algo que você colocou no nosso roteiro, e aí trazendo um pouquinho para a minha seara da advocacia pública. Imaginando um mandado de segurança, a autoridade coatora ela é notificada para prestação de informações. A rigor, a prestação de informações não é propriamente uma contestação, né? Tanto que quem faz ou quem assina é a autoridade coatora e a rigor ela não precisa nem se valer do auxílio de um advogado público para preparar aquilo. Você considera essa prestação de informações feita pela autoridade coatora como um documento testemunhal? E qual o valor probante que você dá a isso? Como é que você entende essa questão puxando aí para a seara pública? Bem, Fred já defende há muito tempo que a prestação de informações no âmbito do mandado de segurança pela autoridade coatora seria um documento testemunhal, de certa forma, né? E teria uma equivalência a um documento testemunhal. E, na verdade, ele usa
esse exemplo da prestação de informações pela autoridade doculatora enquanto um documento testemunhal, né? E digo ele usa, mas é algo que eu também acabo chancelando no artigo que a gente escreveu sobre a carta psicografada como fonte de prova, que é um documento, enfim, que para quem parte de premissas de fé pode ser enquadrado como um documento testemunhal, né? Que o fato da prestação de informações da autoridade coautora vir dentro do processo como uma fonte de prova, como um meio de prova aceitável no nosso ordenamento jurídico, demonstra que essa é uma possibilidade no nosso ordenamento, que a gente não deve ignorar, não deve afastar. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem penalistas e outros pensadores que têm a preocupação de comparar muito esse documento testemunhal e tirar completamente a força probante dele, o que acabaria atingindo até a prestação de informações da autoridade coautora. Né? O que ela vem trazendo ali, o que ela vem colocando ali, apesar de ter essa origem de ser uma autoridade pública, né? De ter fé pública, né? Também acabaria com certos empecilhos. Por quê? Em um testemunho escrito, né? Você tem uma declaração que não é coletada perante um juiz, que não é coletada com compromisso de dizer a verdade, que não é coletada em contraditório, né? Sem os advogados das partes poderem ali, né, sobretudo do adversário ou de quem está sendo, de certa forma, prejudicado por aquela declaração, poder fazer perguntas, rebater, eventualmente contrariar, né? Não há aquela imediatidade, ainda há quem se preocupe muito com a imediatidade do juiz estar ali num contato imediato com aquela fonte de prova, né, vendo suas expressões, seus gestos, seu tom de voz, tudo isso interfere na credibilidade do que a pessoa está colocando. Não há avaliação sobre o que ela está colocando. E na possibilidade do juiz formar o seu convencimento, né, em torno do que aquela pessoa está ali colocando. Né? Então, existe o escarance, o malatesta, né? Existe essa resistência ao uso do testemunho escrito. Né? Até na arbitragem, quando você vai observar, né, o witness statement, né, essa ideia do testemunho escrito, há essa preocupação de dizer, não, você leva o testemunho escrito, né, mas, na verdade, a ideia é que depois você venha a ouvir depois um testemunho oral. Né? Pelo menos... Paula, nessa prática também, da utilização dessa documentação, do testemunho escrito, na prática, funciona sempre no sentido do juiz, que o juiz considera daquele documento, ou o juiz leva em consideração a atuação da parte contrária. O que eu quero dizer com isso? Eu apresento o documento escrito e suponha que a parte contrária não faça a impugnação e aceite. Aí, ainda assim, em situações como essa, você percebe uma resistência do magistrado em aceitar, ou, tendo a outra parte, em tese, concordado com a apresentação da prova sobre aquela forma, o magistrado deixa para lá e aceita, né? E considera que, ou não, você entende que a resistência ainda é mais ampla para a magistratura de modo geral. Na minha experiência, eu não vejo essa resistência tão grande dos nossos magistrados, pelo menos não no âmbito cível. Né? Agora, por outro lado, vejo que há essa preocupação de, quando possível, trazer aquela justiça a ser ouvida pessoalmente. E isso eu já vivi como advogada mais de uma vez. Existe essa preocupação. Uma preocupação ou uma desconfiança, tu dirias? Sim. Eu quero confirmar, claro. Né? Quero um pouco de desconfiança, né? Por mais que você junte ali o testemunho, anexe... E aí é onde eu pergunto se, de repente, se feito por um tabelião, se não daria uma credibilidade maior. Agora, veja que o testemunho da minha amiga na França, eu não teria como fazer. Não teria. Sim. Enfim. Não era uma amiga íntima, não, hein? Então, o que mais... Não era amiga íntima, tem. O que mais que eu poderia falar? Sim, aí na arbitragem... Né? Você falou sobre a psicografia, eu fiquei interessada. Eu também, eu queria ouvir sobre isso. Sobre o exemplo da carta psicografada, que eu achei bem interessante. Psicografia, né? Bem, a psicografia, gente, bem, vou falar sobre a carta psicografada partindo de conceitos e noções tal como elas são colocadas no âmbito de fé, né? Partindo de premissas de fé, no âmbito daqueles que seguem o espiritismo, tá? Claro que quem é agnóstico, quem é cético, quem tem outras religiões e tal, olham essa terminologia de forma diferenciada, né?
E eu vou aqui colocar, não que eu seja espírita, eu vou colocar de uma forma completamente isenta, né? A psicografia costuma ser definida com base nessas premissas de fé, né, como o ato pelo qual o espírito fala através do médium, né? E o médium registra por escrito aquilo que o espírito falou para ele. Paula, deu só uma cortadinha, se você puder repetir. Beleza, vamos lá. A psicografia é o ato pelo qual o médium registra por escrito aquilo que o espírito falou para ele. E esse registro escrito resulta em um documento. Um documento. Como normalmente ele tem um destinatário, é dirigido a alguém, né, esse documento acaba se enquadrando como uma carta. E por isso se fala nele como uma carta psicografada. Nesse documento, quando consta, e muitas vezes consta, né, uma declaração de ciência de um fato, você acaba induzido à ideia de um documento narrativo, né? Sim. De um documento, entre aspas, testemunhal, de um testemunho espiritual, digamos assim. E a gente bem sabe que a carta psicografada já foi muito invocada no âmbito do processo penal e tem precedente também dela ter sido invocada no âmbito do processo civil. Né? E já chegou, inclusive, ao STJ essa questão. Será que a carta psicografada poderia ser uma fonte de prova no âmbito do processo? Se a gente parte do pressuposto que ela é um documento testemunhal, digamos assim, ela teria um problema grande em termos de força probante. Por quê? Porque nós estamos partindo de um testemunho registrado pelo dito médium, né, que não presenciou os fatos, nem percebeu os fatos com nenhum dos seus sentidos. Né? E que nunca poderá ser trazido a juízo para confirmar, né, o que tá ali. Né? Pois é. Né? Isso sem falar em toda essa questão, porque, na verdade, com você admitir a carta psicografada, tentando enquadrá-la como um documento testemunhal, que a gente já vê que não é uma possibilidade muito tranquila, né? Você ainda teria um prejuízo grande para o contraditório, né? Porque como é que a outra parte vai impugnar aquilo que partiu de uma premissa de fé, né? Isso. Da qual ela não necessariamente compartilha, né? No âmbito público, estatal, como é que o juiz vai fundamentar a sua decisão com base naquilo racionalmente, com base em princípios lógicos racionais, que é o que se exige do nosso magistrado, uma persuasão racional, isso fere até a igualdade na hora da gente pensar como é que a outra parte vai poder se defender. Agora, ainda que eu não admita o enquadramento da carta psicografada dessa forma, se eu for pensar nela como um fenômeno religioso, um fenômeno espiritual, um testemunho espiritual que o seja, ainda assim é inadmissível no âmbito do processo estatal, do judiciário, porque nós estamos no processo estatal, o nosso Estado é laico, né? Há uma preocupação grande, ou melhor, há uma previsão constitucional de liberdade religiosa, né? E, portanto, feriria todo o nosso arcabouço constitucional, né? Em termos de liberdade, de laicidade do Estado e também o contraditório, a igualdade, o dever de fundamentação racional das decisões judiciais, admitisse, né, essa fonte de prova dentro do processo, mesmo que seja como um fenômeno, um testemunho espiritual, ou seja, como um meio atípico de prova. Uhum. A única possibilidade que a gente visualiza, e ainda assim com certa reserva, é imaginar ela num processo arbitral, por ser privado. Né? No âmbito do processo arbitral, e onde já se está num ambiente privado, né, com pessoas ali capazes, titulares de direitos disponíveis, etc., se elas consensualmente resolverem aceitar, né, como fonte de prova um documento com esta origem, né, aí a gente pode, talvez... O que eu pensei aqui também, Paula, foi de repente, assim, pode ser até algo excepcional, mas de repente negócio processual, admitindo como meio de prova. O que você acha? Aí eu tenho uma preocupação. No processo estatal, eu já acho complicado, porque a gente já vai... O mínimo constitucional está ali implicado, sabe? Para um Estado laico. E aí eu também acho. Eu acho que esbarra na Constituição. Né? A gente não teria liberdade para pactuar sobre isso, pelo menos no processo estatal. Vamos partir para um outro meio de prova que você coloca,
Paulinha, que é do testemunho em conferência, né? Como é que é essa assembleia de testemunhas, digamos assim, sendo, como é que é? Hot tubbing, né? Witness Conference. Hot tubbing. Não sei Como é que é como essa assembleia de testemunhas ali numa audiência? Como é que isso funciona? Fervilhando, todos ali fervilhando, imagine. Bem, Witness Conference, né? Essa conferência de testemunhos. Qual é a ideia que veio da arbitragem, né? Que é comum no processo arbitral e que se tenta trazer como algo importante, uma possibilidade que pode vir a ser importante de grande relevância no âmbito do processo no judiciário, no processo civil como um todo. É a possibilidade de, ao invés de você ouvir cada testemunha isoladamente, você ouvir essas testemunhas juntas e simultaneamente, numa verdadeira conferência. De modo que cada um tenha a visão do todo, a visão de todas as outras testemunhas, bem como a visão individual de cada uma delas. É uma possibilidade, claro, que traz vantagens e desvantagens, né? A gente não pode perder isso de vista. Claro, porque quando você tem todas as testemunhas ali sendo ouvidas conjuntamente, se uma ouve o depoimento da outra, que é um depoimento desvirtuado, né, tendencioso, que está realmente destoando do que de fato aconteceu, ela pode acabar sendo influenciada. Foi a primeira coisa que eu pensei. Né? A incorrer num falso testemunho, né? Mas aí eu queria que você dissesse, então, as vantagens, né? Quais as vantagens, e até, eu fico pensando até no processo penal, né? Porque eu passei muitos anos trabalhando com processo penal e há uma dificuldade muito grande na coleta da prova no processo penal, Paulo, principalmente porque você toma o depoimento da testemunha ainda na fase de inquérito, e aí quando vai fazer essa oitiva em juízo, às vezes passa muito tempo, às vezes nem passa tanto tempo, e aí o depoimento é modificado de uma forma absurdamente gritante. Então, no processo penal, às vezes eu pessoalmente eu dizia, eu queria ouvir esses dois aqui, ou esses três, eu queria ouvi-los juntos aqui, para poder ver, porque um diz uma coisa e desmente o outro. Então, assim, mas aí é nessa linha. Quais as vantagens em que isso se assemelha ou se diferencia da acariação, né? Porque sim. Né, fica parecendo com a acariação. Como é que é a diferença entre um e outro aí? Não se confunde com a acariação, né? A acariação, ela pressupõe que previamente tenha havido uma contradição entre depoimentos. Uma contradição. Parece um pouco com alguma situação que eu falei. Aí, né? Se há uma contradição prévia, aí você pode chamar testemunhas para poder fazer essa acariação, apurar realmente quem estaria falando a verdade ou o mais próximo da verdade possível, né? Agora, já no Witness Conference, na conferência de testemunhas, não há um testemunho prévio de ninguém. Todas são ouvidas ali, né? Provavelmente pela primeira vez juntas, né? E identifica-se vantagens nisso, inclusive na prática da arbitragem, né? Imaginem vocês que essas testemunhas, muito provavelmente, são pessoas que viveram juntas uma mesma situação de fato, uma mesma sequência de fatos, né? E quando uma testemunha está ali na frente da outra ou das outras, ela muitas vezes se sente muito mais pressionada, né, a não destoar totalmente da verdade, né? Ela fica constrangida de colocar uma mentira ali escancaradamente, né, na frente das outras, às vezes fica desconcertada, percebe-se a insegurança dela, né? Então, isso também pode contribuir para que ela não fuja à verdade, né, a uma visão mais verdadeira do fato possível, do que de fato aconteceu. Porque se ela está ali diante dos outros que viveram aquilo também, então isso certamente pode ajudar, pode contribuir. Isso sem falar que é uma forma eficiente de coletar a prova, né? Todo mundo ali junto, né? Acaba facilitando, de alguma forma, a coleta da prova dentro do processo, né? E isso é muito, muito interessante em causas que sejam assim, causas mais complexas e em que você tenha testemunhas que tenham vivido aqueles fatos conjuntamente. Eu pessoalmente tenho um caso que ainda não chegou nessa fase, mas que me fez pensar, imaginar essa possibilidade. Foi uma situação de corretores de imóveis que participaram, que foram os responsáveis pela intermediação de uma grande transição
de aquisição de um estabelecimento hospitalar muito grande, uma aquisição assim, milionária, um empreendimento como um todo, né? Eles foram provocados por um dos lados a fazer a busca desse empreendimento a ser adquirido, né, do comprador, né? Identificaram, fizeram toda a pesquisa, né? E aquelas avaliações que o corretor faz, de fato, né? Isso tudo ficou registrado por WhatsApp, por e-mail, etc. Né? A outra parte, o vendedor, quando chegou a ele, o vendedor falou assim, não, eu vou arcar com seus honorários de corretor. Não havia um contrato, mas existia toda essa comunicação entre eles e muitas pessoas envolvidas. Muitos sócios de um lado, sócios de outro, familiares dos donos dos empreendimentos envolvidos, diretores de financeiro, operacional, todos vivenciando aquilo diuturnamente. Essa troca de mensagens, reuniões. Quando chegou na hora de fechar o negócio, excluíram eles. E os dois lados se recusaram a pagar. Imagine todas essas pessoas no hot tubbing. Seria fantástico. Né? Quando os dois lados, inclusive, se comprometeram a arcar com esses honorários de corretagem, né? Certamente haveria um... O constrangimento ia ser maior e talvez a verdade fosse atingida com mais facilidade do que aquela colheita individual, né, Paulinha? Salvo mentirosos profissionais. Né? Mas aí isso não pode... Fora realmente a praticidade. Inclusive, eu acho que me parece que é um meio de prova que, assim, não deveria ser admitido amplamente, porque aí realmente há situações em que você precisa fazer a oitiva individualizada daquela testemunha, mas em situações que envolvam, como o exemplo que você deu, situações de grupos, né, de eventos que aconteceram, por exemplo, uma assembleia, no aspecto criminal, o que é que eu pensei? Um crime que aconteceu, por exemplo, numa festa, né? Num bar, tem ali 10, 15 pessoas que presenciaram e que às vezes no estádio. Então, assim, para situações em que o evento apresenta algum aspecto de coletividade, né? De um grupo. Porque me parece que nesse tipo de evento, você teria tanto a dificuldade da mentira, porque você teria, vamos dizer, uma maioria que diria de um jeito e uma minoria que diria de outro, e até a facilitação da lembrança, porque no processo penal o que eu sentia dificuldade muitas vezes era exatamente dessa demora na oitiva, né? Você ouve no inquérito e aquela prova ela é inservível para o processo, é quando você vai ouvir juiz, a pessoa já não lembra mais. Então, às vezes, eu tinha vontade de dizer assim, poxa, eu queria juntar esses três aqui para poder ver se, vamos dizer, esses três juntos conseguiam lembrar, né? Porque aí um diz uma coisa, o outro diz outra, aí daqui a pouco falta um elemento. Então, eu acho que para esses eventos que ocorrem com um grupo, presenciados ou vivenciados por um grupo, seria um meio de prova bem interessante. Maravilha. Eu também acho, Renatinha, eu também acho. Eis uma experiência que a gente pode aproveitar, não é? Vamos aproveitar nosso tempo, porque tem 15 minutos mais. Paulinha, vamos partir para a técnica do Expert Team. O Expert Team. Como é que é esse meio de prova em que você junta lá uma seleção de peritos? Como é que funciona isso? Isso é muito importante em perícias complexas, né, gente? Que são aquelas perícias que envolvem vários ramos do saber diferentes, ramos especializados do saber diferentes, e que você tem que ter mais de um perito ali envolvido, né? Um perito engenheiro, um perito contador, um perito arquiteto, vários peritos de várias especialidades. É muito interessante o uso do Expert Team nesse contexto. No Expert Team, a ideia é formar um time de peritos, né? Que não sejam necessariamente escolhidos pelo juiz, nem sejam necessariamente escolhidos pelas partes. Na verdade, é uma escolha conjunta. Né? Porque e que não sejam necessariamente, que não se conheçam necessariamente também. Não precisam ser, digamos assim, de uma mesma empresa, de um mesmo... Né? Eles podem ser completamente desconhecidos. Especialidades distintas. Pode. A ideia, na verdade, é o seguinte. A ideia é que cada uma das partes traga uma lista de peritos, de 3 a 5 peritos, né, possíveis, né, para poder atuar naquele caso. E que o juiz escolha um perito de cada lista. Então, ele escolhe um perito da lista trazida pela parte autora, um perito da lista trazida pela parte ré, e com isso forma um time de peritos. Parece muito com a escolha do árbitro no processo arbitral. Né? Uma parte escolhe um árbitro, a outra escolhe um árbitro, e aí depois eles escolhem o presidente do tribunal arbitral. Né? E isso, inclusive, me faz até perguntar, talvez ficasse até mais interessante, por que não cogitar admitir a possibilidade de
O juiz escolheu um perito da lista de uma das partes, escolheu um perito da lista da outra das partes, e esses peritos escolhidos podem escolher um terceiro perito também, né? E como ficaria o laudo a ser entregue aí, Paula? Cada um entrega um determinado laudo respondendo a quesitos específicos ou eles se reúnem para uma resposta única sobre aqueles quesitos? Olha, isso é um meio atípico de prova, né? Então, o procedimento que vai ser adotado, aí vai depender de como o juiz vai querer conduzir. Vai ser meio que construído, né? Construído. Inclusive, na arbitragem, a gente também está num contexto consensual, né? Num contexto de autonomia privada. Aí depende do regulamento do tribunal arbitral, ou se as partes fizeram uma escolha nesse sentido, de como vai ser a apresentação desse laudo, é um interdisciplinar, né? Ou um conjunto, são alguns separados. Inclusive, assistente técnico, as partes também vão poder trazer assistentes técnicos nesse contexto, cada uma traz um, né? Cada uma traz um time, né? São várias especialidades envolvidas. Isso tudo são questões que a gente tem que pensar, né, e conceber nesse contexto, digamos assim, né? Paula, a gente tem mais ou menos 10 minutos, e aí, assim, eu não queria que a gente finalizasse a live sem pelo menos tocar um pouco nas outras modalidades de prova que você trouxe aqui para a gente, porque realmente é uma temática muito interessante, muito relevante, e certamente nova para muita gente que está nos assistindo. Então, eu queria que tu falasse sobre a prova de história, que eu acho que é também muito, muito relevante, já que a gente tem situações reais aí, corriqueiras, né? Bullying, enfim, de situações de alienação parental. Então, eu queria que tu explicasse para a gente como é que funciona como é que seria essa conjugação de meios para a prova de uma história, né? Eu achei muito bacana também essa modalidade de prova. Bem, a história, na verdade, ele é um conjunto factual que tem que ser considerado como um todo para ter algum sentido, né? E, portanto, ele tem que ser provado como um todo para que ele tenha algum sentido, né? É um enredo, uma trama, né? Uma história globalmente considerada que tem que ser objeto dessa prova para que ela faça sentido, né? E aí a gente dá como um exemplo desse tipo de situação o bullying, por exemplo. O bullying, ele não se configura com um só evento, um só fato. Isso. Né? Ah, me chamou de gorda uma vez. Não, não é isso. Né? Alienação parental. Alienação parental não se configura só. Nossa, muito complexo. Isoladamente. Né? O assédio moral não se configura só. Assédio moral também. Sim. Com um evento isoladamente. Né? Na verdade, esses tipos, eles pressupõem todo um conjunto factual a ser visto como um todo para que façam sentido enquanto bullying, enquanto assédio moral, enquanto alienação parental. Né? E vejam vocês que esses fatos envolvidos na história, né, eles podem até ser objeto, cada um deles, de meios de prova distintos. Né? Num bullying, por exemplo, é possível que uma ofensa numa rede social venha a ser provada com uma ata notarial. Uhum. Sim. Feita lá no cartório da Renata Cortez. Já uma ofensa feita pessoalmente eu prove por um testemunho. Né? Já uma agressão física já exija uma perícia ou coisa que o faça, ou coisa que o valha. Né? E é exatamente a demonstração desse conjunto factual como um todo, muitas vezes, né, demonstrado a partir de meios de prova distintos, que permite que o juiz, já com o uso de outro tipo de modalidade probatória, que é a prova indiciária, né, permite que o juiz presuma e, portanto, conclua pela ocorrência, né, do bullying, da alienação parental, se for o caso dela, do assédio moral ou de outros tipos de história que estejam ali envolvidas. Né? Então, a prova de uma história, ela exige não só a prova desses fatos ali envolvidos nesse enredo... O que eu entendi seria como se fosse uma junção de elementos, uma junção de indícios. É isso, você consegue provar por pequenos indícios. Não é? Você prova o todo
você consegue provar o todo a partir da prova individualizada de certos indícios, né? Dos indícios e aí você vai misturando os meios de prova. Isoladamente, elas seriam frágeis, mas consideradas no todo. conjunto, elas podem efetivamente comprovar aquele fato, né? Aquela história, na verdade, né? Que não é um fato só, são vários fatos para formar uma história, né? Relacionada com a causa de pedir composta, né? Ela pressupõe a causa de pedir composta, né? Aquela pluralidade de fatos narrados para justificar o nascimento do direito, né? Ela advém disso. Eu acho que para fechar, a gente viu que André está aí, Paula. Ele acabou de mandar uma mensagem aí. E aí, então, acho que a gente podia fechar, já que a gente vai ter uma live específica sobre o blockchain, eu acho que a gente poderia fechar falando sobre a prova, o depoimento pessoal utilizado pela própria parte. E eu digo isso, Marco, quando a gente conversou aqui, eu estava dizendo para Marco que eu passei muitos anos no judiciário, né? Eu passei 16 anos no judiciário e, na prática, a gente fazia direto oitiva da parte, tendo ela mesma requerido, e às vezes o juiz queria ouvir a parte ali, enfim, então não necessariamente tinha havido uma solicitação da parte contrária da oitiva da outra. Então, mas muitas vezes a própria parte solicitava a sua oitiva, muitas vezes em processo envolvendo dano moral. Era a grande maioria dos casos em que eu vivenciei isso há muitos anos. Quando eu trabalhei em varas cíveis, faz muito tempo, faz mais de 10 anos. Né? Então, a gente já fazia isso. Agora, a gente sabia que não tinha previsão legal, mas fazia. Né? Então, isso nos juizados especiais acontecia muito e também no âmbito de varas cíveis. Então, eu queria saber qual a grande dificuldade, né? Qual é o grande problema de se admitir o depoimento pessoal requerido pela própria parte. Eu realmente não consigo. Eu sei que, tecnicamente, o depoimento é para ser colhido, uma parte requerendo a oitiva da outra. Mas, honestamente, eu não vejo a grande dificuldade de se admitir esse meio de prova. Eu acho que quem tem dificuldade se apega a um positivismo extremo. Verdade. Porque a lei não prevê expressamente. A lei prevê expressamente a possibilidade da outra parte pedir o meu depoimento. E não de eu pedir o meu próprio depoimento. Né? Na verdade, o depoimento pessoal ele é concebido exatamente para extrair uma confissão. Então, a ideia é que a outra parte, que você possa pedir o depoimento da parte contrária para tentar extrair uma confissão dela. Né? Agora, se não há uma previsão expressa da própria parte pedir o seu próprio depoimento, não existe nenhum empecilho a que isso seja admitido no nosso ordenamento, até porque eu comecei essa exposição aqui falando, esse nosso diálogo aqui falando, que nós vivemos uma atipicidade do isso. verdade dos meios de prova. Né? E esse é um meio de prova que pode ser admitido como um meio atípico tranquilamente, nem que seja como um meio atípico, tranquilamente, porque não há nada de ilícito nele. Né? Não há nada de ilegal nele. Né? E parece uma conclusão acomodada e incoerente, né, Paula? O dizer que o meio de prova não é admitido pelo fato de que ele não está previsto. Veja, o fato de o Código de Processo Civil prever que eu posso requerer o depoimento do meu adversário não significa que eu estou proibido de querer ser ouvido em juízo. Né? Apenas o pressuposto que o legislador parte é de que o que eu tenho para falar, eu coloquei na minha inicial, eu coloquei na minha contestação, enfim. Mas isso não significa que eu não possa trazer elementos ali no tete-a-tete, no olhar para o magistrado, me parece incoerente. Né? Me veio aqui agora uma lembrança do artigo 139 do CPC, lá do inciso 8, né, que diz que o juiz dirigirá o processo, são os poderes do juiz, né, os poderes do juiz no processo. Aí no inciso 8 diz que o juiz pode determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese que não incidirá a pena de confesso. Aí eu te pergunto, a parte não poderia pedir o próprio depoimento com base por exemplo, nesse inciso 8? Se o juiz pode determinar de ofício, né? Por que a parte não pode requerer? Pois é. Não é? E, gente, é completamente diferente. Um advogado falar por mim de eu falar por mim mesmo. Certamente. Um advogado traduzir o que eu disse a ele numa petição escrita, de eu estar ali, eu ter a oportunidade de que a excelência me ouça oralmente. Eu fiquei muito tocada com isso, gente, com os requerimentos de anistia política. Porque eu já fui para algumas sessões da comissão e a comissão pede para os anistiados, por favor, não coloquem um advogado para fazer a sustentação oral. Venham aqui e falem para a gente quer ouvir vocês.
Se você não tem condições, você coloca um familiar, alguém que viveu isso, com essa história, para falar isso por vocês. É diferente. É diferente. É É muito frio, né? Queira ou não, quando a gente escreve enquanto advogado, é frio. A gente torna as palavras geladas. É diferente do que a parte tem ali a chance de dizer e convencer melhor o magistrado. Considerações finais aqui para a gente... Do fato... Já está acabando? Já. Quase. 1 minuto e meio. Do fato, surgem questões, né? Surgem histórias contadas sobre ele. É diferente a história contada para o advogado da forma como eu posso contar a minha história, né? Mas, enfim, mesmo ainda que a gente parta para essa ideia de admitir o depoimento solicitado pela própria parte como meio atípico de prova, a gente tem que lembrar que o artigo 8º do Pacto de São José de Costa Rica prevê o direito da parte de ser ouvida, né? Que é o Pacto de São José de Costa Rica, é incorporado ao nosso ordenamento. Pois é. É assegurado a parte aqui o direito de ser ouvida. Ela tem o direito de pedir para ser ouvida, né? E mais do que isso, a gente também defendeu no FPPC, e não passou por muito pouco, vocês bem presenciaram isso, a possibilidade do advogado da própria parte fazer perguntas para ela, né? Que se faça uma direct examination, né? Pelo seu próprio advogado, ele mesmo inquira você, e não só uma cross-examination, que só o advogado da parte pode fazer perguntas para ele. Perfeito. Porque isso também contribua para que você possa falar, né? Não quero prejudicar. Teve um monte de mensagem aqui. Tanta gente boa que passou por aí. A professor Sérgio Arenhar, lembra aí, Marcos, e outros nomes, porque a gente não teve como ficar falando, porque senão a gente ia atrapalhar a tua fala. Isabela Lessa, Ana Karenina, muita gente aí. Cris, Mariana Rodrigues, Rafael Caselli. Foi super prestigiada. Agora eu vou destacar aqui um beijo que você recebeu da Lohana. Aí, aqui mandou um beijo para a tia Paula. Então, eu achei que deveria mandar girar o processo. São os poderes do juiz, né? Os poderes do juiz no processo. Aí, no inciso 8, diz que o juiz pode determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese que não incidirá a pena de confesso. Aí eu te pergunto, a parte não poderia pedir o próprio depoimento com base nesse, por exemplo, nesse inciso 8? Se o juiz pode determinar de ofício, né? Por que a parte não pode requerer que o juiz? Não é? E, gente, é completamente diferente um advogado falar por mim de eu falar por mim mesmo. Ah, certamente. Diferente um advogado traduzir o que eu disse a ele numa petição escrita, de eu estar ali, eu ter a oportunidade de que a excelência me ouça oralmente. Eu fiquei muito tocada com isso, gente, com os requerimentos de anistia política. Porque eu já fui para algumas sessões da comissão e a comissão pede para os anistiados, por favor, não coloquem um advogado para fazer a sustentação oral. Venham aqui e falem para a gente quer ouvir vocês. Se você não tem condições, coloca um familiar, alguém que viveu isso, com essa história, para falar isso por vocês. É diferente. É muito frio, né? Queira ou não, quando a gente escreve enquanto advogado, é frio. A gente torna as palavras geladas. É diferente do que a parte tem ali a chance de dizer e convencer melhor o magistrado. Considerações finais aqui para a gente... Do fato... Já está acabando? Já. Quase. 1 minuto e meio. Do fato, surgem questões, né? Surgem histórias contadas sobre ele. É diferente a história contada para o advogado da forma como eu posso contar a minha história, né? Mas, enfim, mesmo ainda que a gente parta para essa ideia de admitir o depoimento solicitado pela própria parte como meio atípico de prova, a gente tem que lembrar que o artigo 8º do Pacto de São José de Costa Rica prevê o direito da parte de ser ouvida, né? Que é o Pacto de São José de Costa Rica, é incorporado ao nosso ordenamento. Pois é. É assegurado a parte aqui o direito de ser ouvida. Ela tem o direito de pedir para ser ouvida, né? E mais do que isso, a gente também defendeu no FPPC, e não passou por muito pouco, vocês bem presenciaram isso, a possibilidade do advogado da própria parte fazer perguntas para ela, né? Que se faça uma direct examination, né? Pelo seu próprio advogado, ele mesmo inquira você, e não só uma cross-examination, que só o advogado da parte pode fazer perguntas para ele. Perfeito. Porque isso também contribua para que você possa falar, né? Não quero prejudicar. Teve um monte de mensagem aqui. O professor Sérgio Arenhar, lembra aí, Marcos, e outros nomes, porque a gente não teve como ficar falando, porque senão a gente ia atrapalhar a tua fala. Isabela Lessa, Ana Karenina, muita gente aí. Cris, Mariana Rodrigues, Rafael Caselli. Foi super prestigiada. Agora eu vou destacar aqui um beijo que você recebeu da Lohana. Aí, aqui mandou um beijo para a tia Paula. Então, eu achei que deveria mandar esse beijo.
Beijo. Paulinha, minha querida, olha, foi assim fantástico, assim, abre a nossa mente, né? Acho que a gente tem que sair muito da casinha mesmo, né? De tratar dos mesmos temas, de pensar diferente, de trazer novos elementos, de trazer esses instrumentos, institutos que dão certo na arbitragem, né? E trazer para o processo conduzido pelo juiz, enfim. Então, eu acho que foi brilhante a tua exposição. Eu não sei se eu vou conseguir gravar aqui, porque a gente está com um problema, a gente não está conseguindo gravar nada no celular da gente, mas eu vou dar um jeito depois de ver se eu consigo gravar da tela do meu celular, tá? Para a gente não perder a live. De toda forma, por 24 horas ela está disponível. Exato, por 24 horas ela vai estar disponível, mas eu vou ter que dar um jeitinho aqui de gravar essa live da gente, porque no celular a gente não está conseguindo. Mas, assim, te agradecer imensamente de ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, destacar a alegria de participar do Projeto Mulheres, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, ao seu lado e ao lado de todas as outras e do outro, do nosso Ricardo Apeliano, que também é maravilhoso. Enfim, e aí te dá, aí, acredito que um minutinho para as suas considerações finais. Gente, considerações finais só podem ser um grande agradecimento a vocês. Muitíssimo obrigado. Eu vou dizer aqui o que eu disse ontem, né? Eu assisti numa live da Elisa Lucinda outro dia, ela disse, citar é excluir. E é verdade, realmente. É verdade. Parte para todas as pessoas que aparecem, queridas, importantes, a gente acaba excluindo muita gente importante. Verdade. Eu falando, acabei nem acompanhando quem apareceu assim, não mas dá. Muito a todos que tiveram presente, a todos que tiveram aqui presentes. Eu vejo Graziela, minha amiga aí, que nem é do direito, mas resolveu assistir. E agradeço muito a vocês, Marco, nosso grande apoiador, Renata, nossa grande ativista, né? Parabéns por esse projeto maravilhoso que é o Pé de Vista. Agradeço 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Agradeço pela parceria feita com o projeto. Muito obrigada a todos. Beijo, Paulinha. Lembrando que